mais velhos têm tanto a ensinar, com suas histórias, sabedoria compartilhar. Com amor e respeito vou escutar, e suas experiências eu vou valorizar. Respeitar e honrar é o que Deus mandou. Os idosos são tesouros que Ele nos deixou. Com paciência e amor eu vou cuidar. Aos mais velhos devo sempre respeitar. Eles caminharam por tantos caminhos, com fé e coragem enfrentaram espinhos. Agora é minha vez de ajudar. Com carinho e cuidado vou sempre apoiar. Respeitar e honrar é o que Deus mandou. Os idosos são tesouros que Ele nos deixou. Com paciência e amor eu vou cuidar. Aos mais velhos devo sempre respeitar. Com um sorriso e um abraço apertado, eu mostro meu amor sempre ao seu lado. Vou aprender e me inspirar, pois Deus nos ensina sempre a honrar. Respeitar e honrar é o que Deus mandou. Os idosos são tesouros que Ele nos deixou. Com paciência e amor eu vou cuidar. Aos mais velhos devo sempre respeitar. Devo sempre respeitar. A paz do Senhor para todos. Todos que estão aqui sejam bem-vindos. E vamos agradecer a Deus, porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável. Ele nos dá tudo aquilo que nós necessitamos, mediante a fé que nós temos. Então, que possamos estar sempre na dependência do nosso Deus, que possamos sempre estar agradecidos por tudo que Ele nos dá, porque Ele sempre nos dá o melhor. Esse tema aqui, eu gostei muito dele, porque fala em vida e fala na idade plena. Então, vamos falar o tema e a divisa do nosso congresso. Vamos todos falar juntos? Existe vida na idade plena. Vamos falar mais uma vez? Vamos falar. Existe vida na idade plena. A vida é muito boa, né? Agora vamos na divisa, Isaías 40:31. Vamos todos também falar junto. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asa, como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Vou orar para que Deus possa estar nos dando força e sabedoria, porque sempre a gente temos que falar que é bom porque nós viemos aqui, porque estarmos na casa do Senhor é um privilégio. Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou mais uma vez, Senhor, porque estamos aqui, Pai, no 4º congresso, Pai, da idade plena, Senhor, na nossa igreja, Pai. Sabemos que muitos queriam estar aqui, mas não podem estar, Senhor. Então, vai abençoando, Senhor, aqueles que estão a caminho, Pai. Aqueles que também estão indo para as suas igrejas, Pai.
cultuar o Senhor, que o Senhor é o Espírito bom, o Senhor é o Espírito agradável. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos. É como eu falo, da minha família maior, Senhor. Que o Senhor possa estar cuidando de cada um deles, Pai, dos familiares, e possamos estar sempre unidos e reunidos na sua casa de oração, para podermos te adorar, Pai. É gratidão que nós temos, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Perdoa, Pai, as nossas falhas, aumenta a nossa fé em Ti. Tudo isso eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Texto bíblico, Salmos 100, do 1 ao 5. Vamos falar todo mundo junto? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e com seu astro, com hino, louvado e bendizei o seu santo nome. Porque o Senhor é bom, é perfeito, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém. Agora vamos ter uma oração de intercessão. Teve um pedido aqui de uma irmã que está com a prima dela no hospital. Não estava aqui no programa, mas nós pedimos a Rosalina para que possamos estar fazendo a intercessão. Interceder pela essa prima da irmã Naí e que possamos estar também intercedendo pela nossa família e por todos aqueles que estão necessitados, acamados. Então, que possamos estar fazendo a nossa oração. Eu vou pedir ao irmão Adelso que o senhor venha aqui na frente, por favor, e faça essa oração. Oramos, irmão. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, mais uma vez aqui reunido na tua casa, Senhor, para louvar e bendizer o seu nome. Estamos aqui, Senhor, para interceder, Senhor, em favor desses enfermos, Senhor. Esses enfermos, Senhor, que acreditam, Senhor, na tua palavra, que acreditam, Senhor, no poder da nossa oração, Senhor. Que a tua palavra diz: pedir e dar-se-vos-á. Então nós estamos aqui reunidos, Senhor, pedindo, Senhor, e implorando ao Senhor que possa fazer, Senhor, de melhor por essas pessoas que estão necessitadas de Ti. Aqueles que estão enfermos, Senhor, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão dependendo do exame, Senhor, que Tu possa ser o médico dos médicos, que Tu venha acompanhar, Senhor, cada um deles, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu já tem feito por nós, e é com perdão do nosso pecado que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Agora vamos preparar o nosso dízimo e as nossas ofertas e que possamos estar primeiro dando a nossa vida ao nosso Deus e depois preparando aquilo que Deus tocou no seu coração. Antes dos diáconos vir, vamos falar o tema. Desculpa, a oração é 2 Coríntios 9, 7 a 9. Vamos falar todo mundo junto? Cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar-nos abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundantes em todas as boas obras, conforme está escrito: espalhe do Deus aos pobres a sua justiça, permanece para sempre. Amém. Ao som aí do
possamos estar fazendo. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Graças te damos, ó Pai, por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui na Tua casa, Senhor, entregando, Senhor, as nossas vidas no Teu altar. Queremos Te pedir, ó Pai, que Tu venha estar recebendo as nossas vidas, dízimos e oferta que os Seus filhos trouxeram, Senhor, até a Tua casa, Senhor. Ó Deus, que tudo isso possa ser entregue a Ti, com um cheiro suave, Senhor, que Tu possa estar recebendo no Seu trono de graça. Ó Pai, queremos Te pedir que se há alguém que está desempregado, Senhor, que está precisando, Senhor, de um emprego, que em nome de Jesus Tu possa estar abrindo as portas, Senhor, para que os Teus filhos possam, Senhor, ter o seu sustento e cooperar com a obra na Tua casa. Fica conosco, continue falando aos nossos corações. São essas bênçãos que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus e com perdão dos meus pecados. Amém e amém. Agora toda a idade plena para vir cantar. 328. Agora está mais florindo ainda. De manhã não estava florindo assim, não, mas agora está mais florindo. O mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dar que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nós vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegar. Sejam encapelados do mar, a ira dos homens, o gênio do mar. Das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem
vem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a não tragar, que leva, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu. E assim chegarei bem seguro ao porto, destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, sejam encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a não tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Amém. Tá bonito, né? Pois é. Ministério de Louvor. Então vamos continuar então louvando com a idade plena. Pode voltar, idade plena. Tá, vou pedir. Não, eu vou pedir para... Tá. Vamos orar pela Juju, pelo Iago, pelo Elinho, pela Anne, que eles não puderam vir hoje, nós não sabemos o motivo, mas Deus sabe. Então, eu vou pedir a irmã Rosilda que ore pelos jovens que não vieram. Amém, né? Oremos, glória a Deus. Pai maravilhoso, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Tivemos aqui ontem, hoje, o Senhor nos deu esse privilégio de estarmos aqui mais uma noite.
Muito obrigado. Obrigado pelo 4º congresso, Senhor, da idade plena. Muito obrigado pela vida da Rosalina, sua família, por tudo que a tua filha faz, Senhor, é para ti. Ô, Pai, continua abençoando ela e dando saúde à família dela. Agora eu quero colocar os jovens nas tuas mãos. A gente não sabe, mas a gente sabe que estão fazendo coisas boas, que estão no lugar bom, Senhor, pregando fora, não sabemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Cuida da pastora Anne, do pastor Elinho, cuida do Iago, da Juliana, da sua filhinha, de todos os jovens desta igreja. Eu coloco em tuas mãos a vida de cada um deles. Muito obrigada. Obrigada pelo louvor que foi atuado e o outro que vai ser atuado agora, porque tudo era para a glória e honra do teu nome. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Nós vamos entoar o hino 155. Em Jesus, amigos, temos, mais chegados que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E se nós dei falecer na tentação, não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão, os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós dei falecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Desculpa a falha. Amém. Obrigado. Cada um irmão que se dispôs a vir aqui na frente. Nós temos ainda um louvor, mas nós vamos deixar para depois da mensagem. Pastor Ivanilson, agora é com o senhor. Pode pegar a Bíblia. Ele veio sem a Bíblia. 1 Coríntios
chamar meu esposo para orar por senhor. Vou chamar meu esposo para orar por senhor. Amor, vem orar aqui pelo pastor Ivanilson, pela mensagem, vem? Não, meu esposo. Meu esposo. É a mania de chamar. Você é preto de amor. Sobe aqui. Orar pela mensagem que o pastor vai dar. Senhor nosso Deus, Pai de imensa bondade, nós te agradecemos, Senhor, esse culto maravilhoso que estamos fazendo aqui. Eu quero agradecer, Senhor, a minha volta. Passei um bom tempo afastado do problema da minha perna, mas graças a Ti, essa semana eu tive uma grande melhora e espero continuar com a melhora. E continuar junto com os irmãos aqui, porque aqui é o lugar certo onde devemos ficar. Eu quero te pedir, Senhor, tuas bênçãos ao pastor aí, nessa mensagem que ele vai nos dar. Eu peço que o Senhor abençoe e ponha a palavra na boca do nosso pastor, para que ele fale uma mensagem aí que agrada os corações de todos. E se tiver pessoas também que ainda não te conhecem aqui, se quiser te aceitar, nós te agradecemos. Esse Jesus é tão maravilhoso, se alguém aceitá-lo e achar que não deve ficar com ele, traga que a gente quer ele de volta. Muito obrigado a todos, o Senhor abençoe nossas vidas, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. É bom, né, esse trato carinhoso, né, que nós temos com nossas famílias, e que Deus continue abençoando nosso irmão José. Mas José, ele, graças ao nosso Deus, hoje está conosco, e estava com algum problema de saúde, mas já está conosco, né. Nós estamos com a ausência de alguns irmãos, né, a pastora Glauciane hoje está pregando na primeira Igreja Batista Sumaré, né, culto família, e por essa razão ela não está presente com o esposo e a família. A nossa irmã Juliane, né, ela está com febre e o esposo ficou acompanhando ela. A irmã Beatriz, né, também está agripada, né, então também não pôde estar presente. Então, está orando pelos nossos irmãos ausentes, porque a gente sente falta dos nossos irmãos, né, mas se Deus quiser, breve eles vão estar conosco. Outros estão no trabalho também, né? Nós temos aí o nosso irmão Douglas, que também não está por motivo de trabalho. Então, está orando para nossos irmãos, nossos amigos. Mas é muito bom estar aqui na presença do nosso Deus. Quero agradecer aos nossos visitantes que estão conosco. Eu estou com a minha mana hoje, uma da minha irmã, faz de semana, né? Deus te abençoe. Hoje ela escolheu esse lugar, né? Ela tem a igreja que ela frequenta, é membro, né? Mas hoje ela deu as capudinhas, né? E se os irmãos veio abraçado com a morena assim, bonita, é minha irmã, tá, gente? Tem que falar, né? Porque, sabe como é que é, né? A gente anda abraçado, né? E quando a gente se beija também, dá um beijinho para lá, um beijinho para cá, e de repente, irmão, olha assim, né? Ô, pastor, né? Então é minha irmã, tá bom, irmão? Eu tenho 4 manas e todas elas assim comigo, né? Então, estou apresentando uma das minhas irmãs aqui. Que Deus te abençoe e leva um abraço para o seu pastor aí na próxima semana, tá bom? Nós temos nosso amigo lá atrás, que veio também ontem, né? E hoje está ali firme e forte, graças ao nosso Deus, a nossos vizinhos, está conosco. Muito obrigado pela sua presença. Tem a nossa amada amiga que também está nos visitando hoje mais uma vez, vizinha da irmã Naí, né? E ela falou que o nome dela é Maria das Graças, né? E eu falei assim, não tem nenhuma Maria das Graças aqui, né? Então, você está sempre conosco, Deus te abençoe. Quem sabe hoje, né? Deus fala ao meu coração, ao teu coração, porque Ele já falou ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus também vai falar ao teu coração nesta noite, né? Você que está em casa, né? Está aí, através da internet, assistindo o programa, se concentra no que Deus tem para você nesta noite, né? Eu, com certeza tem uma Bíblia em casa, você pode abrir sua Bíblia e acompanhar conosco,
Daqui a pouco, no final, nós vamos cantar novamente. Então, eu te convido a celebrar conosco esse Deus maravilhoso que tudo pode. A você que se esforçou, cada irmão se esforçou para estar presente, que Deus te abençoe. Né? Esse é um culto para todos nós, com certeza. Deus já falou nos nossos corações, em 2 mensagens que nos ouvimos ontem à noite, né? Com um pastor de 81 anos aqui, todo, né? A minha esposa ficou doidinha, né? Como é que pode? Faz assim, faz assim. Eu também faço ainda, irmãos, olha, né? Ainda estou fazendo ainda, né? E ele com 81 anos, olha assim, se eu fazer aí complica, né? E ele está todo, né, para frente, legal, nós gostamos aí, os irmãos me procuraram aí, pastor, mas, né, dá um pouquinho de inveja santa, né? Então, é a mesma coisa agora para a irmã Naína. A irmã Naína é dessa forma, é assim, irmãos, né? Então, a vida plena, com Cristo, a vida plena com Cristo, ela é diferente, né? Ela é alegre, ela é dinâmica, tem os problemas, tem, mas a gente vai saltando, Deus vai dando força para a gente superando, né? Então, que Deus esteja abençoando a cada irmão, a cada irmã, a cada jovem, a cada adolescente. Deus tem uma mensagem para você, e a mensagem que Deus tem para você nesta noite é vida plena. Um tema aí bem sugestivo, né? Existe vida plena, né? Existe vida plena, né? Então esse é o nosso tema. Existe vida na idade plena. Eu queria falar com todo mundo esse tema. Vamos falar porque nós não falamos não, né? Assim, então vamos falar mais uma vez. Existe vida plena. Amém. Então nossa divisa, né? Está lá. Irmão, pode ficar com a sua Bíblia aberta aí. Lá em Isaías 40, 31, nós vamos ficar só com esse versículo e vamos decorrer também em outros, mas vamos trabalhar o nosso tema que fala aí, mas os que esperam no Senhor renovarão o quê? Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Vamos receber isso aí, irmãos, né? Os que esperam no Senhor. E a pergunta que eu quero fazer nesta noite a você, em quem você tem esperado, né? Porque muitas vezes a gente espera muita coisa. Tem pessoas que eu não gosto de esperar, né? Então, em quem você tem esperado, né? O texto vai nos dar a resposta a quem nós devemos esperar. E a palavra plena, irmãos, a palavra plena, ela quer dizer cheio, completo, repleto, né? Inteiro, perfeito. É isso que significa a palavra plena. E é isso que Deus tem para mim, Deus tem para você nesta noite. Uma vida plena. Então, a vida plena, ela é completa. E a gente está falando com vida plena aqui, irmãos, nós estamos falando em especial na nossa vida espiritual. Eu quero que você entenda que quando Isaías trouxe essa mensagem para o povo de Israel, ele não está simplesmente falando sobre essa existência da nossa vida comum, que nós vivemos um dia, 2 dias, 3 dias, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 60, ou até os seus 100 anos, ou 120. Né? Então, ela é completa e ela é um pouco mais além. Né? Então, existe vida na idade plena. Então, vamos pensar nessa palavra aí. Quando chegamos na idade plena, podemos dizer que já passamos por todo o ciclo da vida. Né? Então, aqui nós temos vários irmãos de vários ciclos. Desde nós temos criança, nós temos adolescente, nós temos jovens, nós temos adulto e temos aí a idade plena. E quando nós chegamos à idade plena, na verdade, nós já passamos por vários ciclos. Né? Eu sei que os irmãos, quando a gente olha para o céu à noite, a primeira lua que aparece no céu, ela é a lua nova. Quem conhece a lua nova aí? Como é que é a lua nova? Como é a lua nova? Como é a lua nova? Né? Ela é bem clarinha, né? Ela tem um ciclo completo, né? Então, né? Então, obrigado, irmão. A lua nova, né? Ela é a primeira lua nova. E depois da lua nova, né? Então vamos aí comparar o começo da vida, né? Então que chama a lua nova. Aí vem a lua crescente,
né? A lua crescente, ela tem mais um pouquinho de experiência, ela começa a se desenvolver, né? E eu fico lá de casa, dá para ver muito bem quando a lua começa a aparecer. Então eu fico debruçado na minha janela, olhando para o céu e olhando o formato da lua nova, o formato da lua crescente. Aí depois da lua crescente tem qual? A lua cheia, né? A lua cheia, ali, cheia completa. E essas fases de lua, nós, seres humanos, vivemos ela. Nós vivemos o momento da lua nova, que tudo é novo, tudo é novidade, né? Quando uma criança nasce, por exemplo, né? Aquela coisa toda, daqui a pouco ela vai desenvolvendo para junior, daqui a pouco vai para adolescente. Nós temos aí uma das nossas irmãs com a sua adolescente do lado ali, né? Quantas mudanças tem de uma para outra? São 3 fases, né? Criança, adolescente e jovem, e cada um com um ciclo diferente, e cada um com um comportamento diferente, e a mamãe lá vai observando, né? Como é que minha filha cresceu, como ela está se desenvolvendo, e ela vai se, né? E daqui a pouco ela está lá na lua crescendo, vai desenvolver, né? Aí chega, né? Na lua cheia. Eu penso que é lá pelo lado dos seus 40 anos, mais ou menos a minha idade, mais ou menos 40 anos, né? Então, a lua cheia, você já está realizado. Você já tem lá a sua profissão, alguns são casados, outros, né, têm a sua casa própria, né? Então, já alguns com 40 anos já têm seus filhos, né? Então, está repleto. Aí imagina uma casa, né, que antes começou assim, só com o esposo e a esposa. Daqui a pouco vem os filhos. Vai me acompanhando aí, irmãos. Eu queria que os irmãos acompanhassem essa fase aí, né? Então, o casal está, né, solteiro, está casado, vida nova, né? Daqui a pouco a casa começa a se encher, né? Dependendo das condições financeiras, tem que ser isso também, né? Porque tem essa coisa, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá em casa foi 10. Lá em casa foram 10. Né? Então, a casa ficou cheia, né? Então, a gente vê assim, a casa repleta, né? Aí, daqui a pouco, vem a lua, o quê? Minguante. Casa um, casa outro, né? E casa outro, e casa outro. Daqui a pouco está na ilha sozinha, né? A lua minguante, né? E quando chega a fase da lua minguante, né? A Bíblia vai nos chamar, lá no Salmo 90, que a idade normal é de 70 anos. Mas, quando chega a 70 anos, já está, né? E vai, né? Dependendo, vai chegar a 80, 90, né? O pastor Branco já nos convidou, né? Para o aniversário de 93 anos. Né? Dia 27 agora de novembro. Não, o velhinho, né? Faz 27 anos. Né? E está lá, dirige, está pregando, está pastoreando, né? E está na associação dele envolvido. Então, mas quando chega essa idade do minguante, né? Aí fica o casal sozinho, aí daqui a pouco Deus leva o esposo ou a esposa. Meu sogro, ele fala assim: Vanilson, não podia morrer os 2 de uma vez só? Né? Não podia morrer os 2, né? De uma vez só, porque pelo menos um não ia ficar chorando o outro, né? Um vai ficar sofrendo mais que o outro, né? A solidão, minguante, né? Assim, não, Samir, é complicado, porque, né? E como é que os filhos, os demais, né? Então, como é que fica? Então, mas é dessa forma. Então, irmãos, existe vida na idade plena. E quando nós vamos observar aqui, a águia, onde foi falar um pouco, o pastor que pregou ontem falou um pouco sobre a águia, não fica eternamente jovem. E o esplendor da águia só o brilho das suas penas. O esplendor, o brilho das suas penas, dá a impressão que ela vive uma juventude. Mas o percurso de uma águia é de 70 anos. Ela vive até 70 anos, talvez tenha um pouquinho mais. Mas, quando ela chega a 40 anos, ela está pronta, sabe para quê? Para morrer. Né? A águia, quando chega a 40 anos de idade, ela está pronta para morrer. Aí, né, vem aquele processo que o pastor antes falou. Aliás, a pastora que ministrou aqui, né? A pastora que ministrou, no momento de louvor, ela estava falando o que acontece para a águia ela avançar, né, para chegar um pouco mais nessa idade plena.
né? Então ela faz uma série de sacrifícios, né? Para que ela chegue aos 70 anos. E eu penso, irmãos, que é por isso que a gente vai encontrar na Bíblia, né? No Salmo 90, 10, né? Eu queria colocar isso aí para a gente aí. Salmos 90, Moisés falando para a gente, né? Amém? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor dele é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos, né? Então o tempo passa, né? E é preciso que nós entendamos isso. É muito difícil hoje entender, né? Esse tempo passando. Mas nós vamos encontrar que Deus promete dar força para a jornada, para que passamos a correr na direção certa, né? Então, diante da luta, da dificuldade e querendo chegar nessa idade plena, né? A Bíblia nos chama lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, eu quero ler com os irmãos também esse texto, foi lido ontem também, mas é muito importante que nós relembremos que o texto vai falar assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Então, irmãos, vamos observar que o autor desconhecido aos Hebreus, ele vai nos falar que Deus promete dar força para a jornada, né? Essa caminhada para nós alcançar essa vida plena que Ele tem para cada um de nós. Quando nós chegamos àquela questão de cansaço, Ele dá força e dá vigor, né? Ele nos sustenta, né? Então, Ele vai nos dar essas condições para caminharmos. Porém, essa força Ele só dá aos que esperam no Senhor. Aí eu quero fazer uma vez a pergunta que nós fizemos há pouco: em quem temos esperado? Mas quem alcança a vida plena? São os que esperam e confiam no Senhor. Os Salmos 125, versículo 1 diz, né? Os que confiam no Senhor são como o quê? Mais o quê? Né? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, essa vida plena é para quem confia no Senhor, para quem crê nele, para quem busca ele, não é? Então a gente vai observar que é necessário uma busca, né? A gente vai ver que, mas onde encontrar essa vida plena? Onde podemos encontrar essa vida plena? João 14, de 1 a 3. Jesus falando, João 14, 1, vai, de 1 a 3, vai falar: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Então, amados, nós vamos observar que onde encontrar, né? Jesus fala: eu sou o caminho. Lá na frente ele fala: eu sou o caminho, sou a verdade e a vida. Eu sou essa vida plena que toda a humanidade procura. Porque a grande verdade é que quem quer morrer aqui? Quem já aceitou Jesus aqui? Eu creio que a maioria já aceitaram Jesus. Mas você quer morrer agora? É claro que eu não quero morrer agora. Claro que você não quer morrer agora. Não, ainda tem, né, tem alguns planos ainda a traçar. É muito difícil. Semana passada eu fui no oculista, né, lá no Hospital do Olho, Caxias. E a gente ficou lá aguardando num galpão lá. Alguns irmãos conhecem o galpão lá do Hospital do Olho. E aí, um senhor, né,
que ele veio para levar as pessoas para as salas que tinham que ir, né? Mas ele era brincalhão, ele era evangélico, e ele falou assim: olha, quem eu chamar aqui vai subir comigo. Só que não falou para onde, né? Aí o pessoal: o que é isso? Subir para onde? Né? E uma senhora que estava pela frente: a hora que tiver que subir, pode, eu sou o primeiro. Achei legal, porque eu estou preparada para subir. Porque nem todos estão preparados para subir. Nem todos estão preparados para viver uma vida plena que Jesus tem para cada um de nós. Na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Então, amados, é uma promessa. Mas, por outro lado, também existe um caminho a trilhar. Nós temos que passar por alguns obstáculos. E quem ainda nunca passou pelo obstáculo? Essa vida plena exige passar por obstáculo. Quando nós olhamos lá para o povo de Israel, eles ficaram no Egito quantos anos? Escravo? 430 anos. O povo de Israel viveu como escravo lá no Egito. Mas a Bíblia diz que Deus tirou eles com a mão forte. Mas quando Deus tira eles dão de cara com o quê? Com o deserto. Né? Deus tira o povo de Israel lá do Egito, né? E leva para o deserto. Você consegue entender isso? Né? Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos, que Deus permite cada um de nós passar pelo nosso deserto. Cada um de nós tem uma luta. Qual é a tua luta? Você quer trocar a tua cruz comigo? Não troca. Né? Qual a sua luta? Qual é o teu deserto nesta noite? Você que está aí escutando a sua voz em sua casa, assistindo esse programa, esse culto esta noite. Você também passa por um deserto. Preste atenção no que eu estou falando. Você também passa ou vai passar por um deserto. Para tu chegar à vida plena, que existe, a Bíblia diz que existe vida plena, existe vida na idade plena. Para passar nessa vida plena, você também tem que passar por um deserto. Jesus passou pelo deserto dele, que foi a cruz, e ele venceu. E quando eu falo que nós temos que passar, é porque nós temos que realmente passar. Você quer chegar aonde? Qual foi a promessa que Deus fez para o povo de Israel? O quê? A terra o quê? Prometida. E a terra prometida, a Bíblia vai falar que manava leite e mel, tinha do bom e do melhor. Mas para chegar do bom e do melhor, para desfrutar eternamente esse melhor, é preciso passar pelo deserto. O que eu quero dizer para você nesta noite é que o deserto não é lugar de parar. Eu já falei para várias vezes em mensagem aqui que o deserto você não pode parar. A palavra deserto se chama depressão. Você sabia disso? Deserto é lugar de depressão. Mas por que, pastor? O deserto é lugar de depressão. Né? Você vê algumas pessoas, eu não estou acostumado a ver muitos filmes, mas os irmãos que veem filmes aí que passam pelo deserto, você vai observar um detalhe. O deserto tem água? O deserto tem cabana? Não. Então, o deserto durante o dia é um sol causticante. Né? Isso aqui é 40 graus, lá beira os 50 graus. Você consegue passar num lugar desse? Sem água? Então não é para você parar. O deserto não é lugar de você parar. Mas, pastor, a noite vai chegar. Né? E como é a noite no deserto? É gelado, né? Vamos falar frio, né? É frio, é muito frio. E sabe o que acontece? Aquela areinha, né? Ela bate nos seus olhos. Você fica toda coçando. Quanto mais coçar o olho, é pior. Não é? Eu creio que naquela antigamente não tinha esse negócio de óculos, algum binóculo, coisa assim, para proteger os nossos olhos. Tanto é que Laodiceia, né? Laodiceia era uma cidade, né? Uma das igrejas da Ásia, em que ela tinha colhido para os olhos, porque eles enfrentavam a situação lá. Então, quando eles iam para a cidade de Laodiceia, chegavam lá, tinha um colírio específico para colocar nos olhos e limpar a visão deles. Né? Então, irmãos,
O que eu quero dizer é que a terra prometida, ela é oferecida para mim e para você. E essa vida é vida plena, ela é vida eterna, ela é uma vida sem fim. Mas para você chegar lá, você tem que sair, passar da escravidão, né? Sair lá de ser escravo, né? Escravo do pecado. Você precisa atravessar o deserto das dificuldades que nós estamos envolvidos. Ninguém aqui, não tem ninguém aqui, é uma criança, ela tem problema. Todos nós temos nossos problemas. E quantas das vezes estamos cansados. Semana passei uma outra experiência que eu quero contar para vocês. Eu fui num CRAS do Íris para resolver a passagem lá né, para onde eu tenho que ir. Aí eu cheguei lá porque tem que trocar agora, criou um novo cartão, né, tem que trocar. Aí eu fui pegar a informação, só que a menina me atendeu muito bem, mas me deu assim pouca explicação porque ela estava em uma reunião. Aí Deus falou comigo assim, vai no outro CRAS lá na frente. Eu fui. Cheguei lá, Vila Formoso ali, né? É um CRAS. Eu cheguei lá, estou lá. Sentei, né, esperando a minha vez, e tem uma senhora passando mal. A mulher não falava, irmã Luciana. Ninguém sabia o que a mulher tinha. E aí eu comecei a me coçar. Não é? Eu sou um homem de Deus. O que a gente vai fazer num lugar desse? O que Deus me trouxe aqui para quê? Aí eu comecei a orar pela mulher. Aí quando eu acabei de orar, não sendo melhor que ninguém, a mulher começou a falar. E ela começou a contar o problema dela. E eu estou sentado lá porque as pessoas também, umas 6 pessoas estavam aguardando sua vez. E eu era o último e estou aguardando. Mas eu estava impaciente. E aí eu fiquei em pé na porta. Já viu um fofoqueiro? Eu dei fofoqueiro. Eu fiquei, vou prestar atenção no que essa moça está falando. Meus irmãos, e a mulher começou a falar. Eu já tive 3 AVCs, derrame, e não morri. Eu tenho pedido a Deus para me levar. A mulher falando. E Ele não me leva. Eu não sei o que Deus tem para mim. Assim, não, vou orar para essa mulher. Aí cheguei para perto, a turma estava vendo a pressão dela, a glicose e tal. Senhora, eu posso orar pela senhora? E as pessoas, não, o senhor pode orar sim. Eu sou pastor evangélico, sou pastor da Central, Igreja Batista Central de Metrópole, me apresentei. Pode orar sim, pode orar. E a mulher falando em morte, alguém, né, matando alguém lá, filho, uma luta tremenda. E ela querendo morrer. E nada levava nem a enfermidade. Ela foi curada de câncer, não foi, né? E não morria. Senhora, deixa eu orar para a senhora, tá bom? Mas deixa eu falar para a senhora uma coisa interessante. Deus tem um plano na sua vida. De vida eterna e não de morte. Deus não tem plano de morte para ninguém, irmãos. Deus não tem plano de morte para ninguém, meu amigo que está ali do outro lado escutando. É plano de vida eterna, é vida plena. É vida plena. Deus tem um plano na sua vida. E eu orei para aquela senhora. E depois ela conseguiu se levantar, as pessoas levantaram ela foi para outra sala e lá deram o melhor atendimento para ela. Mas é essa situação, irmãos, que muitas das vezes o que eu quero mostrar é o deserto que nós caminhamos. E que muitas vezes nós queremos parar ali e não para. Qual é o teu problema nesta noite? É família? É crise? É enfermidade? Não para. O que você quer nessa noite, nessa idade plena, nessa vida plena para você? Existe vida plena na terceira idade. Mas existe vida plena para você, que está sem esperança de vida. Para você que está condenado a alguma coisa, Deus tem esperança para você, para a sua família, para o seu filho, para o seu esposo, para o seu emprego. Deus tem. Mas é preciso você entender que você precisa atravessar o deserto. Nós temos um deserto para atravessar. Amados, eu quero fazer outra pergunta agora. Aonde a águia faz o seu ninho? Aonde? Oi? Aonde a águia faz o seu ninho? No penhasco.
A águia, ela faz seu ninho no lugar mais alto possível, onde nenhum passarinho chega lá. Tá? A águia faz seu ninho lá. Então, é no penhasco, num lugar bem alto. E aí eu quero perguntar a você, onde fica o penhasco? Onde fica o penhasco? Você está entendendo o que eu estou querendo falar? O ponto que nós queremos chegar? Né? Onde fica o penhasco? Na parte mais alta. Mais alta. E aí eu quero fazer uma pergunta para a gente. Onde fica o nosso ninho? Onde é o nosso ninho? É aqui? Não. O céu. O nosso ninho é o céu, irmãos. É por isso que existe vida plena. Uma vida eterna. Para aqueles que creem, para aqueles que aceitam. E a única maneira de ir para lá, ter essa vida plena, eterna, é aceitando a Cristo Salvador. Não tem outro escape, não tem outro meio. É preciso. Porque a Bíblia diz que todos os pecados, destituídos, separados, estão na glória de Deus. Por mais bons que nós sejamos, nós somos pecadores. Nós fomos formados de pecado. Mas Jesus quer nos dar a vida eterna. Então é preciso que nesta noite você construa o seu ninho, a sua casa no céu. Na casa de meu Pai há muitas moradas. É lá que nós vamos viver a vida plena. Porque a palavra plena, eu falei que é a palavra que significa completo. Né? A palavra plena que significa completo. E essa vida plena nós não podemos ter aqui. São tantos problemas, tantas dificuldades que nós enfrentamos. E que só vamos ter essa vida plena na eternidade, no céu, que está reservado para cada um de nós. Uma vida plena não significa viver uma vida sem dificuldades, mas sim de ter resiliência, equilíbrio e capacidade de encarar desafios, aprendendo e crescendo com as experiências. Né? Nós aprendemos, né? A gente erra aqui, acerta ali, a gente vai crescendo. E esse crescimento nos traz alguma experiência para nós passar a outros. Né? E eu queria que nesta noite você entendesse, né, que a vida plena não é um mar de rosa. A vida no céu não é mar de rosa. Né? Esse lugar que vamos desfrutar, né, eternamente, né, com Cristo. Então é por essa razão que Moisés escreveu lá o Salmos 90, versículo 12. Né? Para obter uma vida plena, é preciso pedir a Deus para nos ensinar a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração de uma vida plena, né? Completa, né? Eterna. Então, essa vida que Deus tem para nos oferecer. E nós precisamos nos direcionar ao Pai para nos ensinar, né, o que eu devo fazer, né, como eu devo caminhar, né, para alcançar essa vida eterna. Agora eu quero citar para cada um de nós aqui, para você que está nos ouvindo nesta noite, algumas características de uma vida plena. Vejamos. A primeira delas é ser autêntico, viver de acordo com seus valores. Não se preocupar em agradar os outros. Tem pessoas que querem agradar outros e não vivem sua vida. Né? Então, nós precisamos ter uma vida autêntica, ser um autêntico em nossa vida, nosso viver e com os nossos valores, que nós aprendemos, que a Bíblia nos ensina, está lá em Provérbios 22:6, instrui o menino no caminho que deve andar, para quando envelhecer, não se desviar dele. Quem quer ter uma vida plena, se você quer que teu filho tenha uma vida plena, esse caminho você precisa ensinar ao seu filho. Autocompaixão, ter a capacidade de se acolher e se perdoar. Abandonar o perfeccionismo, a autocrítica em excessivo. Né? Então, existem pessoas que eles não têm a capacidade de se perdoar. Alguma coisa errada que ele fez na vida no passado,
e ele mesmo não se perdoa. As pessoas já perdoou, né? Mas ele mesmo não se perdoa. Eu conheci pessoas assim, que não se perdoava, mesmo depois de cristão, né? Ele carregava um peso. Né? Ele carregava um peso dentro de si, porque ele mesmo não se perdoava. E por outro lado, a gente vê pessoas que são perfeccionistas. Né? É exagerado. Perfeccionista é uma pessoa exagerada na perfeição. E quem aqui é perfeito? Né? Eu posso aborrecer os irmãos me aborrecerem, né? Mesmo sem querer, muitas vezes a gente, né? Sem querer, a gente, né? Fala alguma coisa que o irmão não gostou, aí fala para a gente que não gostou, né? Então a gente vive dessa forma. Então não somos perfeitos, nós falhamos com as pessoas falham conosco, e muitas das vezes queremos ser, né, esse perfeccionista, e nós precisamos abandonar tudo isso. O terceiro ponto interessante, característica de uma vida plena, é a gratidão, né? Ser grato, cultivar a valorização do que tem, né? Muitas das vezes a gente admira as coisas dos outros. Fulano tem um carro, tem um carro do ano, você tem um carro também, mas o carro do outro é do ano. Você nem valoriza o teu, né? Mas valoriza do outro, né? Tem muitos pais que valorizam os filhos dos outros, mas os seus próprios filhos não têm qualidade. Então, isso é muito triste para uma família, para um filho, ou para um esposo, para uma esposa, o esposo valorizar a esposa do outro, ou vice-versa, e a esposa ou o esposo está ali presente e não é valorizado. Então, nós precisamos aprender, né, a palavra gratidão, né, cultivar valores, né, que nós temos no nosso dia a dia. Tem um ditado popular que não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. É simples, mas foi Deus que te deu, tu ganhou com o teu suor, né? Então valoriza, seja lá o que for na sua vida, né? Valoriza o que você tem, né? E a Bíblia diz: se nós formos fiéis no pouco, a gente é fiel no muito. Se a gente não é fiel no muito, a gente não vai ser fiel no pouco. De repente você não tem condições de ter um muito, porque você não valoriza o pouco. O pouco para você se menospreza. Então é preciso aprender a valorizar. E essa palavra é gratidão. Agradecer a Deus por tudo. Obrigado, Senhor, porque Tu nos dá uma vida plena. Obrigado, Senhor, porque ontem, semana passada, eu não pude estar presente no culto, mas hoje eu posso estar aqui presente no culto. Então isso é gratidão. Então a gente precisa reconhecer. Então que Deus esteja nos abençoando, que nós possamos entender isso. E o quarto, entre muitos, não vou falar só até o quarto, propósito. Busque ter propósito em suas ações e relações, encontrando sentido e alegria no dia a dia. Vivemos dias que as pessoas vivem frustradas, vivem decepcionadas. Você olha para as pessoas e vê o semblante decaído, né? Mas a gente precisa ter um propósito na vida. Qual é o teu propósito? Eu quero te convidar nesta noite, você que está aqui, você que está em casa, a ter um propósito de uma vida plena. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero ter uma vida plena. Eu quero te convidar a pensar nisso. Você quer essa vida plena? Isaías 40, 31 vai nos falar, né? Vida plena é uma vida completa. Quero dizer que a vida plena aqui, ela é eterna. Eu escrevi aqui uma coisa interessante que eu pulei, que esse texto aí, irmãos, quando fala aí da águia em si, essa é a intenção do texto. A intenção do texto é justamente trazer para nós essa vida plena, essa vida plena que Deus quer nos oferecer. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças e sobe como asas, como águia. É interessante, eu não sei se os irmãos já pararam, o voo da águia. Com que facilidade ela voa. Não sei se os irmãos já observaram, é um detalhe interessante, um detalhe que muitas vezes não observo. Ela abre as suas asas, e quando ela abre as asas dela, ela tem 2 metros aproximadamente. A gente olha assim de longe, pensa que ela é pequenininha, mas quando uma águia abre as asas,
É isso, irmã Gilza? É uma professora ali? Tem uma professora que ajuda. Então, quando a águia abre as asas dela, ela pode atingir 2 metros, 1 metro de cada lado. E aí a gente imagina a beleza dessa águia, a maneira como ela pega o voo dela, né? Então, aí o texto faz a comparação, mas os que esperam o Senhor renovam suas forças, porque cada dia nós temos uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, né? Mas a Bíblia diz que renova nossas forças e a gente sobe com asas com águia, né? E aí corre e não se cansa, caminha e não se fatigarão. Isso é o céu, irmãos. No céu a gente vai fazer isso. A gente não vai cansar de celebrar o céu. A gente não vai cansar de ir para um lado e para o outro, glorificando, assim como os anjos serafins estão glorificando a Deus, glória a Deus mais altura. Um dia nós também, né, nessa vida plena, que ela é eterna, a gente vai também desfrutar dessas delícias celestiais que é o céu. Concluindo aqui nossa mensagem desta noite, se você deseja uma vida plena, cuidado. Se você deseja uma vida plena, porque eu creio que todos nós aqui queremos uma vida plena, porque todo mundo quer ir para o céu, né? Todos nós queremos ir para o céu, né? Todos nós que estamos aqui dentro, nós queremos ir para o céu. Então, se você deseja uma vida plena, cuidado. Você precisa lembrar de Deus agora, né? Se hoje ouvir minha voz, não endureçais o vosso coração. A vida plena não é só para a terceira idade, quem passa dos 60. A vida plena é para todos nós, criança ao idoso. Todos nós podemos desfrutar dessa vida plena. Então, se você deseja desfrutar dessa vida plena, cuidado, né? Deve ser agora. Os maus dias, um dia vira, e se você não se lembrar de Deus, você não vai viver essa vida plena. Se nós não lembrarmos de Deus, nós não vamos viver essa vida plena. E a gente quer finalizar com as palavras de Salomão. Eu queria colocar ela para a gente, capítulo 12, versículo 1. Eclesiastes, capítulo 12. Versículo 1. Vamos ler juntos, irmãos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Então lembrar de Deus é muito importante, porque Salomão, ele teve todas as suas experiências de vida. Tudo que Salomão desejou ser, fazer, ele fez. E ele chegou à conclusão de que de vaidade, a vaidade, tudo é vaidade. Tudo passa, né? E chega ao ponto de as pessoas não se lembrar de Deus, e chega lá na frente, não tem mais nada para fazer, né? Chegou o final da vida, não se lembram de Deus, então não tenho nele contentamento. Quantos que chegam na vida da idade plena, que falam assim, eu não tenho prazer na minha idade. Tem muitas pessoas que é assim, eu não tenho prazer na minha idade, porque deixou o tempo passar. O que ele precisava alcançar, ele parou no deserto. E queridos, na vida espiritual nós não podemos parar no deserto. Precisamos lembrar de Deus, porque essa lua minguante, ela vai chegar para mim e para você. Mas se você está voltado para a vida plena, né, que você confia no Senhor, os que esperam no Senhor, o texto fala bem claro. E é interessante que o pastor Angelino deu uma pincelada boa hoje pela manhã nessa questão, né, por que Isaías escreveu esse versículo, né, os que esperam no Senhor, porque o povo de Israel, eles passaram por alto e baixo. Na época da mortandade, os cristãos foram muitos. Muitos morreram por amor ao Evangelho. Então,
Isaías ele escreve para a gente, mas os que esperam no Senhor, ele renova suas forças. Aí ele vai dizer, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, para que você lá na frente não diga, não tenho nele prazer, você precisa aceitar essa vida plena, quanto mais rápido possível. Que nesta noite, você que entendeu a mensagem, você que quer viver essa vida plena, busca o Senhor, espera nele. Eu sempre falo, creia, confia e espera. Eu não vou dizer para você que essa caminhada, né, de vida plena, no sentido espiritual, ela é muito fácil. Tem hora que dá aquela parada. Alguns, né, até ficam um tempo fora. Quantas pessoas, eu creio que estão me ouvindo agora, que pediram um tempo para Deus. Só a Deus. Não, peraí, eu estou cansado. Estou cansado espiritualmente. Tem muitos crentes nossos meio cansados espiritualmente. E pedindo um tempo para Deus. Mas se ele voltar agora para você, como é que vai ficar? Né? Então o tempo é agora. Se você entende que Cristo pode ser teu Salvador e que Ele pode te dar esta vida plena, a única coisa que nós temos que fazer, né, é aceitar Ele como o nosso Salvador. A vida plena, completa, então nós vamos alcançar em nosso Cristo. Nesta noite, você pode estar meditando. Se você tomou uma posição, você pode falar conosco ali fora. Se você tomou uma posição aí na tua casa, você está, quem sabe você afastado do Evangelho, quem sabe você passando algumas calamidades na sua vida, mas que nesta noite você quer ser essa águia. E que o seu ninho, que é o seu ninho bem alto, que é o céu. Você precisa voltar para Cristo. Você precisa voltar para Cristo. Outros precisam aceitar a Cristo. Então, onde você estiver nessa noite, você entenda isso. E viva uma vida plena. Porque esse tempo prolongado que nós temos de vida, ou de 2000 e alguns 2025 anos, é de oportunidade para você ter uma vida plena. Jesus poderia ter voltado, mas Ele quer que os quatro cantos do mundo conheçam que Jesus Cristo é o Senhor. E enquanto os quatro cantos do mundo não conhecerem que Jesus Cristo é o Senhor, Ele não volta. Então, é uma oportunidade para que você aceite esta vida plena. Que Deus assim nos abençoe. A irmã Rosalina está com a palavra. Queremos aproveitar, enquanto a irmã Rosalina chega aqui, dizer para os irmãos que sábado que vem e domingo é o aniversário da nossa igreja. 34 anos, e você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família, vamos celebrar conosco os nossos 34 anos que Deus tem dado à igreja neste lugar, com a porta aberta, e trazendo mensagens. Né? Então, que no sábado e no domingo, nós teremos no sábado o pastor Ives, e também no sábado vai estar cantando um coro, né? Aqui com a nossa igreja. E no domingo, nós estamos com o pastor Alexandre, da Igreja Batista de Vilar Formoso, que também vai estar pregando, e também teremos algumas participações especiais. Então, convida, traga a sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, mais uma vez, agradecer ao nosso Deus, né, por mais um congresso, né, e que Deus possa nos dar força, saúde, para que o ano que vem nós possamos estar aqui novamente reunidos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. É muita gratidão a Deus, falou, gratidão, é gratidão e gratidão, porque Deus tem nos dado saúde, força, né? Nós estamos aqui, às vezes, até com algum problema, mas Deus nos concedeu de chegar a termos aqui. Então, é para agradecer ao Senhor. E tem uma lembrancinha para o nosso pastor aqui, né? Não poderia chamar uma pessoa mais especial, né? Que ele chama de quê? Pretinha, preta, né? A irmã Chinira vem dar lembrança aqui o esposo. E vamos tirar foto, né, pastor? Eu estou saindo nas fotos, todas as fotos. Não vou dar mole. Ai.
tirar foto com o pastor, né? Só vai dar para ele. Eu vou sair daqui, peraí um pouquinho. Vai dar ele e vai tirar foto aí. Depois eu vou tirar foto. Lá. Agora deixa eu ajeitar meu cabelo e voltar. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção. Gente, então vou passar para o pastor, né? Vai dar. Ai, Jesus, eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo, tá? Toda glória, toda honra, todo louvor é para o nosso Deus. Chegamos até aqui, vencemos mais um congresso. E que o ano que vem, como eu falei, se o Senhor nos permitirmos, estaremos aqui novamente para glorificar e engrandecer esse Deus lindo e maravilhoso. Eu falo, gente, eu sou apaixonada por Deus. Porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu sei que é Ele que me concede. Se eu estou aqui hoje, porque Ele me concedeu. Se eu dormi e acordei, eu sei que foi Ele que concedeu. Se existe alguém ainda que está pensando e não teve um encontro com o Senhor, é dia, é hora. Para nós morarmos no céu, subirmos como águia e morar eternamente no céu. Ali a Bíblia vai dizer que não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter doença. Nós vamos gozar plena vida, porque aqui nós temos problemas, mas no céu nós não teremos. Estaremos cantando louvor, louvor e louvor, engrandecer o Senhor. Mas tem uma coisa, a nossa idade plena tem mais um louvor e não vamos deixar de passar. Vamos louvarmos para mais uma vez agradecer o nosso Deus por tudo que tem feito. Depois o pastor dará a bênção apostólica e orar, né? Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênção por Jesus, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó, exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor,
sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Nós queremos dar a última palavra aqui. Gratidão a Deus pela vida da nossa irmã Rosalina e toda a equipe dela, né? Então, toda a equipe da irmã Rosalina, que Deus abençoe a nossa irmã pelo trabalho, né, que tem se esforçado, também com a sua equipe. Também, né, sempre falando do nosso Luiz Fernando, né, que está sempre apoiando a nossa irmã Rosalina. Então, a todas as irmãs que cooperaram, os irmãos que ajudaram diretamente, nós também agradecemos a Deus a presença de cada irmão, de cada amigo. Nosso muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, tenhamos uma semana abençoada e que a cada momento possamos glorificar o nome do nosso Deus. Quarta-feira nós teremos culto, né? E eu queria convidar os irmãos, eu queria que houvesse a presença dos irmãos. Por quê? Porque o nosso culto vai ser ao ar livre, vai ser lá de fora, né? É o quinto, né? Então, eu quero convidar os irmãos para estar presentes, tá bom? É a quinta quarta-feira, e tanto nossos amigos, nossos irmãos, vamos pregar, né, o evangelho para fora, tá bom? O irmão vai estar orando e vai estar interpretando a bênção apostólica. Vamos ficar de pé, irmãos. Oremos. Amantíssimo Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, graças te damos, Senhor Deus, por mais este congresso na vida desta igreja. Ó Senhor Deus, obrigado por tudo que foi acrescentado em nossos corações. Senhor Deus, venha revigorar, Senhor Deus, venha dar paz, venha dar alegria, e tudo aquilo, Senhor Deus, que for desejo do coração, que as pessoas que aqui estão sejam alcançados em Ti. Senhor, venha ser com a vida da nossa irmã Rosalina, à frente deste trabalho, dê ela força, dê ela sabedoria, dê ela, Senhor Deus, entendimento e a disponibilidade, Senhor Deus, que ela tem para este trabalho, que Tu venha ser com a vida dela. Ó Pai, conceda que o seu esposo, Luiz Fernando, venha Te aceitar como único e suficiente Salvador. Ó Pai, dá a este, Senhor Deus, presente à sua esposa, que eu creio que o que ela mais deseja é ver o seu esposo nos Teus pés. Abençoe a vida dela, do Felipe, de toda a sua família. E venha ser com a vida de todos os membros dessa igreja, desde o menor até o maior. Que continuamos, Senhor Deus, pregando a Tua palavra aqui neste local. Te pedimos, Senhor, que Tu nos dê uma semana de paz, Senhor Deus, na Tua presença. Livra-nos, proteja, guarda de todo e qualquer tipo de mal. E que na quarta-feira possamos estar aqui, Senhor Deus, Te louvando, Te adorando na beleza da Tua santidade. E Te pedimos neste momento, Senhor, tenha misericórdia, ó Pai, do nosso estado. Senhor Deus, faça cessar essa onda de violência. Senhor Deus, toca no coração daqueles, Senhor Deus, que querem praticar o mal, que possam Te aceitar como único e suficiente Salvador. Abençoa, Senhor Deus, os demais estados do Brasil. Abençoe o mundo, Senhor Deus, e esses países que estão em guerra. Faça cessar a guerra.
que não haja derramamento de sangue. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, que as águas venham se mover nesse sentido e haja paz. Venha ser, Senhor Deus, com as pessoas que estão enfermas, que a tua mão de cura, ó Pai, venha estar sobre as vidas delas. Nós te oramos e já te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina, está no meio de nós, hoje para todos sempre. Amém. A graça salvadora de Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo de Deus, repouse sobre a tua igreja e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Tudo que tem